Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Janine Pires e esse é o Hub Turismo, numa sequência de episódios que a gente fala do Vai Turismo. Em épocas de eleições, o setor privado e todos os profissionais de turismo do Brasil fizeram um trabalho coordenado pela CNC para trazer recomendações e propostas para o legislativo e para o executivo. E o nosso terceiro tema dessa série é sobre o tema de incentivos. E para isso, eu estou super feliz aqui com um catarinense conterrâneo meu, presidente da FEComércio de Santa Catarina, o Hélio Dallagnone, e também o diretor da GKS, o André Sá. Super bem-vindos, eu estou muito feliz da gente falar sobre esse tema e agradeço demais vocês estarem aqui comigo hoje. Sim, prazer meu, imensa oportunidade aí de falar e discutir sobre turismo, tema sempre relevante para o desenvolvimento socioeconômico do país. Obrigada, Janine, obrigada, Hélio. Também é um prazer participar, toda a vida colaborando com o turismo, com o Brasil, que a gente vê que é essa indústria sem chaminé que cada vez nós precisamos fortificar mais. Obrigada. Muito importante a gente ter um presidente da FEComércio que conversa conosco assim, né? Eu vou começar, André, pedindo para você compartilhar com a gente como foi especificamente todo esse processo, né, que teve mais de 300 entidades e mais de quase 2.000 profissionais no Brasil todo, quando a gente tratava do tema de financiamento, de incentivos do turismo, quais foram os aspectos que mais se destacaram na opinião dos profissionais que participaram desse debate? Essa experiência, essa iniciativa da CNC foi muito rica, porque, de fato, percorreu todos os estados brasileiros e movimentou o trade turístico, uniu as pessoas para poder falar sobre os desafios, né, e oportunidades que tem para o desenvolvimento do setor de turismo. Então, foi realmente um trabalho muito integrado e realmente com um resultado muito prático, né? E nesse aspecto do incentivo, realmente, sempre, o que mais preocupava, o que saía muitas vezes apontando, é a questão, né, tributária, né, que o turismo, na verdade, ele tem uma particularidade, que ele sofre uma sazonalidade muito forte. Então, com isso, você muitas vezes tem que carregar uma equipe, né, plena para atender um verão, né, e depois desmobilizar as pessoas. Então, caberia aí uma flexibilização nesse processo. E também linhas de créditos voltado para empresas de, né, pequeno e médio porte. Porque o turismo ele é ocupado principalmente por empresas desse tamanho, então que necessitam de um planejamento de fluxo de caixa, sofrem com essa questão da sazonalidade. Então tem um olhar específico de financiamento, né, de linhas de fluxo de caixa para essas empresas que muitas vezes faturam muito no verão, mas chegam no inverno, né, tem aí um processo de redução significativo, é extremamente importante, né? Então, esses aspectos, né, desses pilares, digamos assim, que são fundamentais para a sustentabilidade das empresas, né, que atuam no setor de turismo, elas são importantes do ponto de vista de políticas públicas para realmente gerar mais competitividade para essas empresas, né? Então, esses foram realmente aspectos que surgiram nas discussões. Tá. O Hélio, me fala uma coisa, com a tua experiência em Santa Catarina, né? A gente não precisa aqui ficar detalhando muito toda vamos dizer assim, o sofrimento que as empresas, sobretudo as pequenas, mas na verdade cada uma na sua proporção, sofreu desde 2020 até agora. E nós agora, o desafio que nós vamos ter com o próximo governo está relacionado ao ajuste fiscal. E nós temos, né, por parte das empresas, esse grande tema relacionado aos tributos, como a gente faz uma adequação e como que a gente consegue mostrar a importância das pequenas empresas ou de todas as empresas do setor de hospitalidade relacionada aos ajustes tributários que a gente precisa, na verdade, sobretudo na geração de empregos, né? Exato. Como você sabe, todos nós sabemos, o turismo foi a cadeia produtiva que mais sofreu no período de pandemia. Eu vejo, nesse momento, que é muito importante para nós que nós temos que ter uma reforma tributária urgente, né? Nós sabemos que veio o Pronamp para ajudar todos os empresários da cadeia do turismo, mas você sabe que lá atrás, quando nós tínhamos o Pronamp ele tinha um percentual
sobre um índice. Na época que o índice que nós tínhamos lá gerava em 3%, né? E hoje esse índice está em 10%. Então, quer dizer, ele subiu de um ano para o outro, acrescendo junto a esse tributo, a esses empréstimos que os empresários fizeram. Então, o que acontece? Se você tinha acometido um empréstimo lá quando saiu o Pronamp, que você pagava de 3% a 6% ao ano, mais um índice indexado, né, que até agora, mês que vem, nós vamos ter esse índice, de repente ele deve começar a ficar congelado, porque eu acredito que ele não tem que subir mais, porque ele sobe muito todas as mercadorias que temos para ofertar aos turistas. E o que acontece? Ele também saiu lá de 3, ele foi para 10. Então, tem essa diferença. Agora, o desenvolvimento que nós temos, que precisamos pensar dessa forma, é o socioeconômico, né? Que destacamos a necessidade da construção de uma efetividade muito forte nos modelos de governança para promover um turismo sustentável. Então, veja bem, nós temos agora, que nós estamos alavancando, que teve um desconto do imposto em cima da gasolina e da energia elétrica, que desimpactou a inflação, né? Então, até teve notícias aí que os Estados Unidos, primeira vez na vida, vai ter um índice inflacionário no mês maior do que o Brasil, né? Então, até quando esse desconto vai ter, né? Então, nós não temos assim um quesito que nos dê uma garantia de trabalho. Então, quer dizer, agora a gente faz uma projeção que o turismo vai acontecer com esse desconto, com menos impostos. E daqui a um pouco o imposto sobe de novo. Então, eu sou muito favorável de nós ter essa sustentabilidade desse planejamento turístico e perguntar para os nossos governantes que realmente a reforma tributária é algo que se almeja com muita urgência. É um setor que, como você mesmo falou, né, muito pujante em mão de obra, tem usado novas tecnologias, mas muitas coisas no setor de hospitalidade são realmente feitas pelas pessoas, né? Ô Silvio, nesse sentido que a gente está falando aqui, a gente tem, por um lado, os desafios do país ou das empresas, né, que nós vivemos, e o desafio da competitividade, que acaba sendo um desafio global, até porque a pandemia nos colocou definitivamente, se é que a gente pode dizer que a gente não estava antes, num jogo que é global, porque ele é online, ele está ao acesso de qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Nesse sentido, na sua opinião, quando a gente está falando de incentivos ao turismo, quando a gente está falando de, vamos dizer assim, garantias e segurança jurídica, quais aspectos a gente pode destacar para chamar a atenção de prioridades tanto em nível estadual e nacional, como também nos municípios? O que você destacaria especificamente nesse tema? Veja, de fato, o turismo, com esse processo de globalização, o turismo foi os setores que mais ganharam, digamos assim, abertura, né, e processo comparativo, né? Então, de fato, as pessoas passaram, através da internet, conhecer outros lugares e isso gera curiosidade, isso gera motivação, né? E aí você vê realmente com essa questão da competitividade, como manter o turismo nacional competitivo, né, em detrimento a outros países que têm também já uma estrutura instalada, né? Então, isso passa por uma questão de investimento em infraestrutura, né? Turismo é acesso, você precisa ter um acesso qualificado, você precisa, na verdade, oferecer, né, uma estrutura para que as pessoas se sintam confortáveis, porque destinos competitivos, maduros, né, onde você está falando aí que o Brasil vai competir, seja Caribe, né, seja outros locais, hoje tem uma estrutura instalada muito forte, muito competitiva, né, de grandes redes que chegam, investem, né, não necessariamente em turismo de resort, mas ainda assim, em realmente investimento, pode ser um hotel boutique, né? Então, não estou falando de escala de estrutura hoteleira. Mas o que passa associado à competitividade é a questão da segurança jurídica, né? O Brasil ele ainda é um país que oferece um risco alto de investimento, né? Então, quando você está falando de investimento, né, empresarial, as pessoas sempre estão analisando risco, né? E essa insegurança jurídica, principalmente em aspectos ambientais, né, é muito forte. Então, quando você pega um destino, né, principalmente turismo em destinos
que você tem uma fragilidade socioambiental, as pessoas, né, os investidores estão dispostos a cumprir regras, né? Ninguém, na verdade, está querendo atuar de maneira ilegal. Mas o problema, na verdade, é a insegurança dessas regras. Muitas vezes você está cumprindo uma legislação e, de repente, se vê diante de uma outra situação, por uma outra notificação, que você tem que cumprir uma regra que é diferente da que você estava sendo cumprido. Ou de Que a gente instâncias... tem diversos níveis, isso que eu ia te dizer, né? Diversos níveis, né? Porque você tem que Exatamente. ajustar isso à legislação estadual, municipal, federal, e você tem vários aspectos que compõem isso, né? Muitas vezes essa hierarquia não está clara, né? Outro dia eu li recentemente agora, né, que a Associação de Empresas Aéreas estavam, né, em uma disputa com o município de Guarulhos, porque o município de Guarulhos estava querendo começar a cobrar uma taxa de preservação ambiental para as companhias aéreas, algo que nunca foi cobrado anteriormente, né? E o pessoal dizendo, pô, isso não é possível, né? Nós temos aqui, na verdade, investimento, nós temos a legislação que a gente cumpre, e agora vocês estão querendo cobrar uma taxa de preservação ambiental, saiu agora, na semana passada. Então, esse tipo de insegurança jurídica no Brasil, ele freia muito os investimentos, né, principalmente em destinos, que não tem essa legislação tão clara, não tem um plano diretor tão claro, né, e faz com que o Brasil se torne menos competitivo em alguns aspectos, né, quando você está falando em turismo internacional. Hélio, esses temas que a gente abordou aqui com o André, Santa Catarina tem vários casos de sucesso e também vários desafios. Você quer citar alguns exemplos para a gente de algumas iniciativas que deram resultado, mas ainda outras que trazem esse tema da insegurança jurídica para investimentos nas mais diversas áreas de turismo? O que a gente teve aqui foi uma articulação muito boa com a Assembleia e com as prefeituras, que, inclusive, muitos empresários que tiveram que fechar perante a pandemia, eles praticamente prorrogaram o IPTU das cidades e até para depois pagar, inclusive, parcelado sem juros, né? Mas a estabilidade ela é muito intranquila, né? Porque você sabe que toda hora a gente aqui chama de caixa de Pandora, né? Cada vez que você abre, ela tem um penduricalho. Então, toda hora você tem um alvará novo, alvará sanitário, alvará de localização, alvará de bombeiro, e toda a vida está vindo de formas diferentes, né? De valores diferentes. Como eu citei na primeira fala minha, eu esqueci de dizer ali, que quando teve ali uma garantia do Pronamp, o Pronamp a gente sabe que saiu ali para ser 6% ao ano, porque era 3% da taxa Selic mais 3% de juros, né? Hoje a taxa Selic está passando de 10% com 3%. Então, veja, o índice inflacionário... O dinheiro está muito mais caro, né? O dinheiro está muito mais caro. O índice inflacionário que criou em cima de uma ajuda que foi dada para o empresário. Então, o empresário precisa buscar esse negócio de ter essas garantias da viabilidade dele trabalhar. Porque, assim, hoje nós temos muitas plataformas que nós já estamos trabalhando, que economiza tempo dentro da loja, para o fisco, para tudo, e isso tudo traz benefício para a gente, como vem o Pix, como os cartões de crédito, né? Então, a própria plataforma da gente saber de estoque, do que vende, de tudo que tem, os maiores destinos, né? Onde mais é procurado o destino, mas só que, infelizmente, às vezes até isso começa a ser taxado de cobranças, e daí é onde que se tem essa instabilidade que a gente não consegue usufruir do trabalho. A gente tem que estar muito em cima, fazendo uma averiguação junto com o pessoal que dá hoje o departamento jurídico para a gente, com o contador, com tudo. Temos que estar vendo toda hora onde estão as nossas dores. Ô, Hélio, quando a gente está falando disso, né, também vai para o André essa questão, a gente tem aí, veja bem, são desafios que parece que estão muito distantes um do outro, mas assim, a gente enfrenta esse cotidiano que o Hélio descreveu muito bem, ou seja, que está ligado à sobrevivência das empresas, e aí a gente tem assim uma necessidade de desenvolver um turismo que seja sustentável do ponto de vista econômico, que garanta empregos e qualificação, e do ponto de vista, por exemplo, ambiental, do ponto de vista cultural.
como que a gente consegue, com esses desafios, né, que aparentemente são tão díspares, equilibrar isso? Qual é a opinião de vocês sobre esse tema? Pode continuar, Ellen. Eu vejo que esse turismo sustentável, hoje o próprio turista está procurando o turismo sustentável. No entanto, que o crescimento disso é grande. Ele está procurando hotel que seja sustentável, ele está procurando um destino sustentável, ele está procurando um destino dele que não tenha muita aglomeração, que ele viaja com família, pousadas, hotéis, está sendo o maior número procurado. Depois que está vindo algo que as plataformas estão trabalhando, né? Estão respaldadas para pesquisas, que nós já fizemos isso aqui. Então, a sustentabilidade hoje, a pessoa não está querendo que hoje tenha uma destruição perante a natureza, perante a tudo que é proporcionado ao turismo. Por exemplo, nós estamos falando com você, atrás tem uma maravilhosa de uma foto aí, de cultura, disso tudo aí, o pessoal quer o quê? Que isso hoje seja preservado, pintado bonito, que conte uma história, uma cultura, porque ele teve tempo agora na pandemia, dele até rever o seu passado, né? De ver os seus ancestrais, de onde vieram, tudo, coisa que muita gente mudou a sua mente para o turismo de hoje. Realmente, nós tivemos isso aí, pelo lado sustentável, muito bom. Eu vejo uma parte disso aí excelente para o turismo. Ô André, essas linhas de crédito, né? Vocês são especialistas em inteligência territorial, que é um tema fascinante. Hoje a gente tem, por parte de instituições nacionais e internacionais, essa demanda já vindo nos programas e vamos dizer assim, nos termos de referência de financiamentos ou de incentivos? Para as pequenas e médias empresas, nós não estamos vendo ainda, Janine. O que a gente tem visto é linha de financiamento do BID, né, para estados e municípios, né, de financiamento. Nós trabalhamos muito com o Prodetur, né, já fizemos alguns grandes projetos do Prodetur. E o Prodetur, ele de fato tem o financiamento é do BID, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e ele, na verdade, vem atrelado a uma série de indicadores de sustentabilidade que os governos precisam, né, apresentar de resultado, e muita linha de valorização da cultura local, né, de estímulo ao desenvolvimento, né, socioambiental das empresas, de compromisso ambiental das empresas. Então, numa dimensão maior, né, você vê realmente essas linhas já trazendo esses aspectos de maneira muito clara, né? Mas do ponto de vista, né, digamos assim, do varejo, das linhas de mercado, isso ainda não está, pelo menos não temos visto ainda presente, o que é uma pena. Eu acho que poderiam ter linhas de crédito com subsídios para quem realmente apresentasse, né, indicadores de alcance de sustentabilidade. O IPTU verde, ele já é um indicador desse, já é uma expressão, digamos assim, de uma sensibilidade maior de municípios, de empresas que tenham realmente compromisso, que tenham placas solares, seja algum sistema, né, de captação de água, né? Então, você já consegue, na verdade, ter essas empresas pleiteando o IPTU verde, né? Mas ainda não é uma prática comum em geral, né, dos agentes financiadores. Você acredita que se a gente colocar esses critérios até como, vamos dizer assim, como condições para investimentos em legislações estaduais, federais ou nacional, isso é um impeditivo? Qual é a contradição que a gente ainda vive entre esse tema economia e meio ambiente, né? Que hoje em dia já não é mais essa contradição, mas no turismo, às vezes, a gente ainda tem, e aí eu não sei avaliar se é só no discurso ou também é na prática, o fato de que a legislação ela impede, né, na maioria das vezes em áreas ambientais, né, o desenvolvimento da atividade. Eu acho que existe cada vez uma sensibilidade maior do mercado em relação a isso. A temática do ESG, ela se tornou realmente global, né? E isso você já observa, né, dos grandes agentes econômicos, porque essa sigla, inclusive, foi cunhada pelo mercado financeiro, né? Isso já se reflete em diversos fundos, né, que tem taxas atreladas às empresas, né, em relação a isso. Então, eu acho que essa é uma tendência onde a gente aposta,
principalmente para o turismo, porque o turismo precisa, o turismo é feito em destinos turísticos geralmente mais frágeis, né? Se a gente está falando de Alagoas, a gente está falando de Maragogi, na Bahia aqui você tem Morro de São Paulo, né? Santa Catarina você tem todas as ilhas que têm uma facilidade ambiental imensa, né? Então, é necessário que o poder público, que as políticas públicas, ela tenham cuidado, né? Em relação a esse arcabouço, porque o turismo ele precisa ser protegido, os destinos turísticos precisam ser protegidos, né? Então, para o desenvolvimento econômico ocorrer, né, seja ele através de um incentivo de financiamento, ele deveria ter alguns aspectos de sustentabilidade, não só dando benefícios, mas também atrelando compromissos, né? Então, acho que né, é a governança também que ele acabou de comentar, que é fundamental para se chegar, né, numa perspectiva positiva, né, de desenvolvimento. Perfeito. Olha, O André, super obrigada. posso dar uma Por favor. colaboração com o André? Lógico. O objetivo do país, no entanto, é que as normas brasileiras têm que ser de mais qualidade, de previsibilidade e da estabilidade. De acordo com as informações do mapa estratégico, né, que nós tivemos aí de 2018 para 2022, a meta de interromper o crescimento de números de normas que são editadas é muito grande. Para você ter uma ideia, só em 2017 foi criado 5 milhões e 700 mil normas que foram editadas. Quer dizer, atinge o turismo, atinge o comércio, atinge a indústria. E realmente, André, é o que você fala, é essa estabilidade que não proporciona hoje de empreender tanto a coragem de ter uma empresa no Brasil, né? Às vezes a gente diz, hoje ser empresário no Brasil tem que ser meio louco, mas todo gênio é louco, né? Então é a vantagem de ser o comerciante e de estar junto no turismo. E esse desafio, né, Hélio, de a cultura em todos os aspectos, né, que estão relacionados à educação, enfim, a sustentabilidade de uma forma geral é que vão fazer as coisas evoluir. Não é o aumento da burocracia, né, porque são coisas completamente diferentes, né. Para a gente terminar, porque eu acho que a gente aqui engatou num papo que a gente ainda poderia tomar muito tempo, mas para a gente finalizar, vou pedir para você, Hélio, e depois para o André, me dizerem o seguinte: qual é a principal mensagem que o Vai Turismo deixa, né? Como que a gente consegue trabalhar esses temas agora, que foram muito discutidos, foram apresentados a candidatos, ao Executivo e ao Legislativo, e depois das eleições, esse tema da governança mesmo, Hélio, que você falou, como garantir que o Vai Turismo continue e seja digamos assim, um caminho conjunto para que todos os ângulos do turismo sejam tratados. Como que vocês sugerem que isso siga para que ele tenha vida longa? Quer começar, Hélio? Eu digo o seguinte, nós temos que estar vendo, junto com o Vai Turismo, é que nós temos que colocar isso o mais urgente possível junto com as políticas públicas. Porque o turismo tem que ser tratado hoje no centro da pauta, né? Onde existe um turismo forte, você vê que não tem desemprego. Porque se o cara está trabalhando numa área de serviços, do turismo, do comércio, tudo gera. A fonte do turismo ela é ramificada de todas as áreas. Ajuda desde a parte que a indústria confecciona, traz para o setor terciário e o turista, ele vem, ele consome, né? Então, o setor todo que nós temos aí terciário, todos têm a ganhar. Então, o que nós temos que botar isso aí? É no centro da pauta. E isso é o mais importante, é a conscientização de muitas pessoas também que estão em suas cidades com belo paisagem, negócio para turismo, né? Para fazer o desenvolvimento dessas nossas áreas do turismo do Brasil. Isso, o Vai Turismo está de parabéns e, nós trabalhando junto, nós vamos conseguir. Obrigada, André. Janine, eu vejo, na verdade, que acho que o grande desafio agora é seguir estimulando, né, os governos a priorizar o setor de turismo, né? Acho que o turismo já apresentou os resultados, né, que tem para realizar.
Então, isso é fato reconhecido mundialmente. O Brasil não é diferente. O Brasil tem uma força interna, né, sem depender do turismo internacional. Então, nós temos uma, né, população interna de consumo que, por si só, já movimenta imensamente, né, os estados, os destinos. O que nós precisamos agora é ter, acho que, um trade mais, né, coeso, né, mais fortalecido, que passa pela questão da governança, desse diálogo com os municípios, né, e realmente investimentos, políticas públicas de investimentos que fortaleçam a infraestrutura, a qualificação e a oferta de um turismo, né, qualificado, sustentável, porque o Brasil, né, tem um mega potencial, todos nós repetimos isso, né, milhões de vezes, né, nossa riqueza natural e cultural. O que precisa, de fato, é um olhar cuidadoso, né, de profissionalização, para que a gente realmente tenha um grande diferencial, né, para poder captar cada vez mais turistas internacionais e manter o nosso turismo interno aquecido. Todo mundo hoje gosta de viajar, o turismo já se tornou, acho que, um hábito das pessoas. Agora, realmente, a questão da qualificação é fundamental para que as pessoas deixem, muitas vezes, de viajar, fazer uma viagem internacional e viajem, né, dentro do Brasil. Então, é isso. Isso, excelente, excelente. André Sá, que é diretor da GKS, Inteligência Territorial, e o Hélio da Ione, que eu tenho que aprender a pronunciar em italiano, que é presidente da FEComércio do meu estado, Santa Catarina. Muito obrigado, adorei o bate-papo e espero que a gente possa, aqui na frente, continuar acompanhando o desenvolvimento do Vai Turismo. Obrigada pela participação de vocês. Obrigado, viu? Obrigado, à disposição. Vai Turismo! Vai Turismo! Vai Turismo, isso mesmo.